Olá, olá, muito boa tarde a todos. O Instituto Solana, nesse mês do autismo, está vindo com mais uma live para vocês, para a gente tirar algumas dúvidas. E eu quero apresentar, um pouco aqui o Instituto Solana para vocês, então eu vou ler aqui um minutinho. O Instituto Solana de Pesquisa Canábica foi criado para democratizar e acelerar o acesso a cannabis de forma legal e responsável para todos que precisam dessa planta, principalmente pacientes e suas famílias. Nossa missão é ensinar famílias atípicas a conquistarem qualidade de vida com a cannabis, assim como nós fizemos. Esse tratamento trouxe resultados para o nosso filho autista muito além das nossas expectativas, melhorando a qualidade de vida da família inteira, e é isso que a gente deseja para todas as famílias atípicas. E hoje a gente vai convidar para participar dessa live com a gente a doutora Ana Gabriela Rouni. Eu fico sempre na dúvida se é Rouni ou se é Ouni. Então eu vou convidá-la aqui para a gente tirar essa dúvida e para bater um papo sobre o autismo. Eu preciso aprender aqui a convidar. Uma solicitação, tá aqui. Voltou. Opa. Olá, boa tarde, doutora. Boa, Prazer conhecer. tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Se alguém não Tá estiver ótimo. ouvindo bem a doutora, por favor, avise a gente aqui para a gente, buscar uma melhor qualidade de áudio para todo mundo. Tudo bem, doutora. Eu confesso que eu fico muito emocionado de estar aqui conversando com a sua pessoa, falando sobre o autismo. Para mim, como jornalista, é um tema delicado, para a gente ser um pouco imparcial, para a gente levar a fundo. Eu peço licença aqui, que a gente preparou a sua apresentação, um breve currículo, da sua pessoa, e aí eu já te passo a palavra. Posso? Claro, Dá só respondendo licença. a sua pergunta, o meu nome é Uni. Uni, Uni. ótimo. Porque eu fico Uni, não erro mais. Muito obrigado. Eu olhei aqui, eu pensei nisso uns 3, 4 dias. Eu preciso perguntar e a gente entrou sem eu perguntar. Me desculpa. Nada, tranquilo. Todo mundo erra, eu nem ligo. Tá ótimo, tá ótimo. Ah, então eu vou passar aqui um breve currículo seu, né? Doutora Gabriela Onier, médica e residente em psiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado e pós-doutorada pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em psiquiatria pela ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, pesquisadora de TOC e seu aspecto, pesquisadora de síndrome de Tourette, pesquisadora de cannabis medicinal, prescritora, desculpa, de cannabis medicinal desde 2016, membro do Conselho Consultivo da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide e presidente da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. Faltou alguma coisa, doutora? Se tiver faltado, por favor, acrescente. Apesar de, para mim, assim, já é muito, é uma caminhada bem longa, assim, bem grande, com bastante coisa. Não, com certeza. Aí eu coloquei só as coisas principais, mas a minha caminhada já tem aí 25 anos, né? Então, faz Sim, bastante tempo. muito bom, doutora. E eu vou começar aqui, perguntando, até para as pessoas, se aterem um pouco ao tema, o que é o autismo, se você puder me explicar, e como que ele pode ser diagnosticado, nisso, assim, datas, com qual idade a gente pode diagnosticar um autista, para a gente começar a trazer essa informação para as pessoas, assim, porque, na minha opinião, são muitos casos de autismo, todo mundo vem, nossa, descobrimos muitos autistas, nossa, o número de autistas está aumentando, e eu acredito que sempre houve esse número de autistas, e o que está crescendo bastante hoje são os dados científicos, são as pesquisas e as buscas, por uma socialização melhor dos nossos pacientes, das nossas crianças. Esse tema é um tema bem polêmico, né? A quantidade, a incidência, digamos assim, a prevalência, na verdade, que é a quantidade de casos num determinado momento, tem aumentado ao longo do tempo. A última estimativa que saiu foi de um caso a cada 34 ou 36 pessoas, que é um absurdo de alto, né? E aí não se sabe exatamente qual a causa desse aumento. Se é isso, se é um maior diagnóstico que está sendo feito, ou se de fato está havendo um aumento do número de casos.
E pode ser que haja um pouco de tudo, né? Hoje em dia, os critérios para diagnóstico de autismo foram ampliados, e essas estatísticas muitas vezes são feitas com base em dados de diagnósticos que foram dados, né? E nos Estados Unidos, se você não tem um determinado diagnóstico, você não recebe os tratamentos adequados. Então, muitas vezes, há uma forçação de barra, né, para um determinado diagnóstico para que o paciente possa ser encaminhado para uma psicoterapia, por exemplo, ou para receber alguma medicação, né? Então, não é muito claro o quanto desse aumento é real ou não. Outra questão que é bem importante é que existem muitos quadros que simulam o quadro de autismo, né? Então, existem várias doenças que podem cursar com sintomas, que também acontecem no autismo, e os casos serem mal diagnosticados. Uma das coisas que se diz é, sempre que um paciente é autista, ele será sempre autista, ele não deixará nunca de ser autista. Então, se você vê um caso que tinha um quadro compatível com autismo e depois do tratamento ele ficou bem, ele deixou de ser autista, provavelmente era outra coisa, né? Era um quadro que mimetizava um quadro de autismo, mas que na verdade era outra patologia. Bom, o que é o autismo, né? O autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento em que você vai ter uma alteração na interação social, você tem movimentos repetitivos ou interesses restritos, então as estereotipias seriam esses movimentos repetitivos, e os interesses restritos é se manter atrelado a um único tema de interesse, por exemplo, né? Então a criança sabe tudo de dinossauro e mais nada, né? É conhecido como hiperfoco também, né? Ou não, é uma outra coisa, hiperfoco, só para... O hiperfoco pode fazer parte disso, mas hiperfoco por si só é a característica de você focar muito numa coisa só e aí ficar alheio ao resto. Isso pode acontecer também no TDAH, e no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Você não tem autismo, você pode ter as duas coisas juntas, mas uma coisa não implica ter a outra, né? Então, o importante do autismo é isso, é que é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa começa na infância, né? Então o autismo nunca vai começar na vida adulta, né? Ele começa na infância, tem esse comportamento repetitivo ou restrito e alterações na interação social. Uma das coisas que está afetada é a teoria da mente, né? Então, o que é a teoria da mente? É a capacidade que a pessoa tem de imaginar o que o outro está sentindo ou pensando, né? Então, é um raciocínio abstrato que o autista tem dificuldade de fazer, né? E inclui também uma dificuldade de reconhecer emoções. Então, ele não sabe se a outra pessoa está triste, está alegre, está chateada. Demonstrar, né? Isso também, né? Da mesma forma de receber essa emoção, de demonstrar essa emoção em muitos momentos, né? O autista também tem essa dificuldade. Alguns têm, outros não, né? Tem muitos autistas que inclusive desejam a interação social, mas como eles não têm esse conhecimento de como funcionam as normas sociais, ele se comporta de maneira inadequada, né? Então, está errado dizer que todo autista não quer contato social. Não é bem assim. Não. Tem muitos que querem, mas não sabem como conseguir, ou quando conseguem, não sabem como manter, né? Então, metem os pés pelas mãos, falam que não devem, se desentendem. Vivencie um pouco disso em casa. Essa parte, assim, porque o Bernardo, ele é um ser, assim, incrível, ele é muito carinhoso, ele é muito afetivo e ele tem um sentimento, ele tem um carinho, um amor por tudo que é muito grande. E aí o desequilíbrio dele muitas vezes vai para esse lado, né, que ele é excessivo, ele quer abraçar muito, ele quer, quando é amigo, e aí agora que ele está entrando na fase adolescente, ele estuda isso. Então ele vê os memes na internet, ele acha as piadas engraçadas, mas ele não consegue reproduzir com a mesma emoção, ele não consegue encontrar o ponto da conversa onde vai entrar, né, essa piada, e aí isso não é bem recebido, aí acaba decepcionando ele,
Aí, né, mas é meio que esse rotor, assim, que eu vejo esse desequilíbrio de entender ação e reação social, né? Que apesar dele querer muito sempre estar interagindo, ele tem um carinho gigante, mas ele não consegue entender direito a hora que entra a piada, a hora que eu brinco, a hora que é o meme, né? E as estereotipias ecoicas, às vezes, né? Que aí ele pega um memezinho desses, assim, e aí ele fica reproduzindo aquela piada, fica reproduzindo aquele refrão da música, mas é completamente e por ser, né, o suporte 1, e hoje em dia a gente está cuidando, graças a Deus, assim, tendo um resultado muito positivo com ele, a gente sofre muito com a parte de, nossa, mas nem parece. Ah, mas tem certeza que precisa de um professor auxiliar? Nossa, mas tem... E aí, muitas vezes, igual ano passado, precisou dele ter uma crise na escola, né, para que realmente entendessem a gente e falar assim, não, tá, ele precisa, porque ele é um autista, que ele encosta nas pessoas, ele tem algumas sensibilidades sensoriais, mas não é extrema, né? E ele passa nessa questão assim de, nossa, mas será que é? Será que não é? Até para nós. Eu fico olhando assim, muitos momentos assim, e estudo muito sobre, para não ter um diagnóstico errado, né? Para não ter um tratamento com ele errado. E a gente vai evoluindo dessa forma, assim, aqui em casa, né? Com esse afeto e com essa busca, mesmo por entender ele como um ser único. A gente sempre, quando a gente estuda tudo sobre o autismo, a gente estuda para ter uma referência. Mas sempre quando a gente vai aplicar alguma coisa com ele, ou quando a gente vai ver alguma coisa com ele, a gente entende que é com ele. Né? Então, a gente tem que puxar todo, né, o que a gente já vem caminhando, o que a gente tem de convívio, o que ele tem de ação e reação, para ver como que aquilo realmente se encaixa ou não. Claro. Né? Porque é muito única essa parte. O tratamento ele tem que ser individualizado, né? Cada pessoa é única, é um universo. Mas uma coisa interessante que você comentou é que muitas vezes você pode passar por um profissional que vai dizer, não, seu filho não é autista, né? Porque ele está bem melhor, né? E na verdade não é isso. Na verdade é que ele está vendo só aquele ponto da história e não está olhando para o passado. E o autismo melhora, né? Com o tempo eles vão melhorando e vão amadurecendo. Né? E se está em tratamento, então, aí é que vai ter um avanço maior ainda. Então, pode dar a impressão de que te deram um diagnóstico errado, mas não é isso, né? É que ele é um autista tratado, né? Que é muito diferente de um autista não tratado. A questão não é... a questão é a credibilidade, né? As pessoas, uma coisa, isso eu vejo muito, inclusive, nessa parte que a gente vem militando mesmo, né? Que é a inclusão do autista. Eu vejo a cannabis como um detalhe, né? Ela é um detalhe muito importante, ela está em foco hoje, ela é transformadora, ela transformou aqui a nossa família desde quando a gente começou, com muitos altos e baixos, não necessariamente por conta do fitoterápico, mas por conta da receptividade das pessoas, do preconceito que a gente já vive com essa questão assim de, nossa, mas será que é autismo? Não é frescura? E para você ter ideia, doutora, na nossa família, o meu sogro, ele tem mais de 50 anos e ele foi diagnosticado com autismo agora. Né? Olha só. E ele teve uma vida de tratamentos em cima de outros diagnósticos. E tratamentos aos quais tentaram fazer com o Bernardo, quando a gente levou ele, que falaram, o primeiro diagnóstico que tentaram dar dele é TDAH, ele traz um TDAH junto com ele, assim, que é, né, muito forte, mas queriam dar um remédio para ele, eu não vou lembrar exatamente agora o nome do remédio, mas é um remédio que para o autismo ele faz um efeito completamente contrário. Né? Ele não é indicado, ele não pode ser usado, porque ele vai realmente piorar o quadro do autismo. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei muito do remédio, sabe? Dessa coisa assim, tipo, do remédio em si. Eu sempre gostei de buscar outras ferramentas. E com a minha esposa, a gente olhava um pro outro e falava, olha, amor, nesse momento a gente dá o remédio, talvez vai ser cômodo pra gente, mas se a gente se esforçar um pouquinho mais para entender ele, né, para buscar outros diagnósticos, continuar, né, nessa busca, eu acho que a gente vai encontrar, né, um caminho. E aí a gente foi indo e não deu, o remédio foi a melhor coisa que a gente fez, foi exatamente não aceitar e acatar aquele médico. E é uma situação muito complicada, né, porque
quando o médico fala, vou te dar um remédio, e você fala, mas eu não quero dar um remédio pro meu filho, ele já meio que olha pra sua cara de, pô, o que você tá fazendo aqui então, né? Que você veio buscar um profissional e a hora que o profissional te diz, é complexo, mas ao mesmo tempo, né, existem muitas ferramentas. E o autismo em si, eu vejo ele como um campo muito grande e desconhecido ainda, né, dentro de todas as pesquisas, porque o autismo, ele depende, é uma opinião minha, mas ele depende 100% de um tratamento integrativo, né? E a medicina integrativa é uma coisa que ela toma muito tempo do médico, Sim. ela toma muito tempo das pessoas, ela exige um esforço muito grande para o próprio médico fazer com que a família entenda que não vai ser um comprimido que vai passar dor de cabeça, né? Que ela vai ter que começar a entender, né, como que ela vai integrar aquilo na rotina dela para que tenha uma melhora. E isso é uma coisa muito nova. E eu vejo como fundamental para o autismo ser bem tratado, ser bem respeitado, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante que as pessoas saibam é que remédio é um termo genérico, né? Remédio é aquilo que remedia, né? Se colo da mãe alivia, está sendo um remédio, né? Bonito. Então a gente tem que diferenciar o que é remédio, do que é medicamento, dos vários tipos de medicamento que existem, né? Você tem os sintéticos, você tem os naturais, tem os fitoterápicos, você tem as suplementações de vitaminas e minerais. Então, assim, existem vários tipos diferentes de remédio. E aí o tipo de remédio que cada família vai buscar vai depender do conjunto de valores que aquela família tem, né? Do que eles se sentem mais confortáveis em aceitar. Tem famílias que preferem usar um medicamento tradicional como risperidona ou aripiprazol. Tem famílias que não aceitam de forma alguma esse tipo de remédio e vão buscar soluções mais... não vou dizer naturais, porque todos os medicamentos eles têm efeitos colaterais, né? Tanto os naturais como os sintéticos. Então, mas que são mais aceitos justamente pelo tipo de vida que elas seguem, né? O conjunto de valores, né? E de crenças das pessoas. Eu acho que tem espaço para todos, né? E a gente, né? A gente que trabalha de uma forma integrativa vai lançar mão de todas essas possibilidades, né? Tem horas que a gente vai usar a risperidona, tem horas que a gente vai usar o canabidiol, tem horas que a gente vai usar a cannabis, um extrato integral, tem horas que a gente vai usar magnésio, né? Então vai variar muito dos sintomas, do que a gente precisa que aconteça, do que se espera e do que a família aceita. Eu diria assim, nesse caso, com relação ao autismo ou a outras deficiências, algumas coisas, é uma questão de mensurar o efeito que a gente já tem, porque um efeito colateral, né, o fato da criança ser autista já é um efeito colateral em toda a família, já é uma comorbidade, não sei, eu usei o termo certo, comorbidade? Não. Desculpa, eu fico buscando, mas assim, das pessoas que vai causar um efeito na família, e dentro disso, sabe, a gente estudar qual o efeito colateral que é mais aceitável, né? Seja ele por um alopático, Sim. seja ele por um fitoterápico, seja ele pela incapacidade de tempo que muitas vezes as famílias têm de aplicar o tratamento integrativo em si, né? Da dificuldade que a gente tem no SUS, que eu fico vendo, assim, hoje a cannabis está em pauta no SUS, assim, que o SUS vai ter cannabis. Mas depois eu estava até falando com a Thaís que eu vou fazer uma pesquisa para saber quantos medicamentos que existem com liberação no SUS e as famílias esperam 6 meses, 1 ano, 10 anos para conseguir receber, né, para conseguir fechar um diagnóstico. Até que ponto que eles não vão começar a dificultar? Eu tenho uns pensamentos meio que teoria da conspiração também quando se fala de política e de governo, mas até quando que eles vão começar a dificultar o diagnóstico, que é muito difícil a gente ter, para que a gente tenha o acesso, né? As pesquisas que a gente está fazendo, as questões são muitas questões que eu acabo me perdendo um pouco, doutora. Eu vou voltar para a live, tá? Mas assim, são coisas assim que é muito complexa a questão tipo, do sistema, né? Olhando para nós como pais atípicos. É um pouco de gatilho também do que a gente já vem passando. Mas a gente falando aqui, voltando aqui às perguntas, né? Quando uma família típica procura a cannabis medicinal,
como que elas chegam no seu consultório? Elas já sabem que existe, isso parte de você como um método de tratamento? Como que funciona essa parte de educação canábica, vamos dizer assim, né? No meu caso, que sou uma pessoa que trabalha com isso já há vários anos, né, as pessoas já me procuram com essa demanda. Então, é muito difícil eu ter que propor e ter que fazer um convencimento, por exemplo, né? É a minoria dos casos em que eu proponho e aí eu preciso convencer a família de que é uma boa ideia. A grande maioria já me procura com essa solicitação. Seja porque sabem que trabalham com isso, ou porque eu trabalho com casos graves, refratários, que não melhoraram com as outras abordagens, né? Então já são casos em que a gente vai fazer o uso da cannabis, porque é onde a gente mais faz, né? Nos casos que a gente chama de uso compassivo, né? Ou seja, aqueles em que já se tentou de tudo, ou para os quais não existe tratamento, e aí a gente tem essa alternativa terapêutica que é super poderosa, né? Serve para várias situações, não só o autismo. E indo por esse lado, essa pergunta nem está aqui, mas assim, é só um complemento. Quando a família procura, né, lógico, o seu paciente, ele é o autista. Mas existe, você vê a possibilidade, você já chegou a indicar para as mães, para os pais, por algum outro diagnóstico de ansiedade, de algum quadro que possa estar sendo causado a eles por essa ansiedade que o autismo traz, por essa questão que o autismo traz para a família? Já aconteceu, mas não é o foco, né? Então, como o autismo é um quadro super complexo, né? A minha primeira consulta dura 2 horas, né? Então, a gente tem que avaliar uma série de parâmetros, né? Eu não avalio somente a parte psiquiátrica em si, mas eu vou também avaliar toda a parte nutricional, né? Essas questões de eixo intestino-cérebro. Então, é uma consulta bem demorada. O que a gente costuma fazer quando percebe o grau de sofrimento que a família está enfrentando é indicar tratamento para que eles procurem outro profissional, né? Sim. Mas dificilmente eu própria vou começar a medicar essa família, porque senão fica tudo muito misturado, né? Não seria mais essa, eu não coloquei a pergunta direito, mas seria mais essa parte assim de, olha, faria bem também para o tratamento que ele está fazendo aqui, vocês procurarem, né, um outro profissional que pudesse auxiliar e aplicar e, né, receitar para vocês. Isso Mas acontece essa, bastante, porque a família sofre muito, né? E tem muitos casamentos, inclusive, que se desfazem por conta da presença de uma criança especial, né? E isso é muito triste. Então, é bem frequente a gente indicar tratamento para os pais. sim, porque acaba que a família toda tem que se tratar de alguma forma, né? Não Sim. necessariamente usando medicamentos fitoterápicos, mas eu acho que a terapia ela é muito importante para todos, assim, né? Para os pais, para os familiares em si ali, porque é muito difícil a dificuldade que a gente tem da própria família que a gente tem aqui, não a nossa, né? Eu estou falando em si, mas as pessoas, como explicar, né? Porque o que a gente traz como uma cultura de educação é uma coisa muito rígida, muito radical e muito que tudo era mimimi, né? Tudo era frescura, tudo era na chinela, né? A gente está mudando assim aos poucos, a gente está chegando numa outra, mas quando a gente fala com umas pessoas com mais de 50 anos ali, é meio complexo até a gente explicar que um suporte 1 é considerado um autista, e quando a gente consegue explicar, é engraçado que eles olham para a gente e falam, nossa, mas será que aquele meu amigo da minha sala de aula também era? Porque todo mundo na sala de aula tinha aquele que era muito quieto, tinha aquele que era muito introvertido, tinha aquele que era mais espivetado, tinha o tímido, e não tinha o diagnóstico, né, que a gente tem hoje, não tinha esse cuidado que a gente tem hoje, né. Então eles olham assim muitas vezes e falam, talvez fulano fosse, assim como o meu sogro foi descoberto agora, com 50 e poucos anos, né. E é interessante, né? Às vezes, por exemplo, eu estou trabalhando agora num caso que a criança tem uma mutação genética e aí se descobriu que foi herdada do pai, né? E o pai tem a mesma mutação genética, mas que não teve nenhuma repercussão clínica nele, né? E na criança, talvez por ela ter isso, mais algumas outras mutações, teve repercussão genética, né? Então, muitas vezes é importante a gente avaliar a família também. Muito bom.
Doutora, aqui agora uma pergunta que veio, né, na nossa página, que se eu não me engano é de uma médica, né? O que se espera como bons resultados da cannabis em autistas? Quais os benefícios? Bom, quando a gente está falando em cannabis no autista, a grande maioria dos casos vai se beneficiar de um extrato integral, que tem uma proporção de CBD e THC em torno de 20:1. A quantidade de THC dos extratos é até 0,3%, é muito pouquinho o THC, mas esse pouquinho de THC faz muita diferença, né? E os estudos que a gente tem publicados no autismo, que hoje em dia estão em número de 7 ou 8, se eu não me engano, dos quais somente 2 são estudos controlados, ou seja, que tem um grupo que recebeu a cannabis e um grupo controle que não recebeu a cannabis, para você ver qual deles tem um melhor benefício, né? Então, de todos esses estudos que a gente tem, somente 2 são estudos controlados. Mas quando a gente soma o número de pacientes tratados em todos esses trabalhos, dá mais de 600 pessoas, né? E dessas 600 pessoas, mais de 80% se beneficiaram, né? E elas se beneficiaram em quê? Em melhora de sono, redução de ansiedade, de sintomas depressivos, redução de estereotipia, melhora de sintomas de hiperatividade e déficit de atenção, redução de convulsões naqueles que são epiléticos, melhora de interação social, melhora de contato visual, melhora do raciocínio. E aí é muito interessante, porque os estudos com a cannabis mostram melhora no que a gente chama de sintomas nucleares do autismo, né? Que são esses sintomas que dão o diagnóstico, como, por exemplo, a interação social, né? Nenhum outro tratamento consegue esse resultado, né? De melhora na interação social, né? As crianças começam a olhar mais no olho. Não se sabe exatamente o motivo porque isso acontece, mas uma das teorias é de que ele organiza o fluxo do pensamento, né? Então, adultos autistas que fizeram uso da cannabis, eles disseram, não, antes os meus pensamentos eles vinham tão rápido e misturados que eu não conseguia entender o que se passava na minha mente, né? Depois que começou o pensamento a reduzir essa velocidade, ele consegue, né, pensar de forma que ele próprio entenda os próprios pensamentos, né? Então existe uma reorganização e a gente sabe que o canabidiol tem uma ação neurogênica, né? Ele favorece a formação de novas sinapses, né? E a criança está em desenvolvimento e ela está o tempo inteiro desenvolvendo novas sinapses, dependendo dos estímulos que recebe. Então, usar isso na infância vai ter um efeito muito maior do que quando você faz na vida adulta, depois dos 25 anos de idade, quando a maturação do cérebro já terminou, né? Ela termina em torno dos 25 anos de idade. Então, o que o canabidiol tem feito é melhorar muito a qualidade de vida, não só da criança autista, mas da família também, né? O canabidiol é anti-inflamatório, então ele reduz a neuroinflamação. E uma das características do autismo é a neuroinflamação. Então, o canabidiol ele tem uma série de ações em vários sistemas, né? Não só no cérebro, mas no intestino também. Ele ajuda a melhorar o microbioma, e a gente sabe da relação do intestino com o cérebro. Reduz as inflamações, tanto neuroinflamação como inflamação sistêmica, regula o sistema imunológico. Então, vai havendo um bem-estar geral. E se além do canabidiol você ainda faz um tratamento integrativo, ou seja, que vai tratar de todas essas coisas, vai melhorar a imunidade, né? vai cuidar da nutrição, né? Eu gosto muito de falar em nutrição cerebral, né? Não adianta você só dar um canabidiol para uma criança que é seletiva e não tem uma alimentação adequada e não está conseguindo nutrir o cérebro com os nutrientes que o cérebro precisa, né? Então você precisa cuidar da dieta também. Então, tem uma série de coisas que precisam ser cuidadas para que o resultado seja o melhor possível. E quando a gente faz isso de forma integrada, seja um profissional que trabalha com isso tudo, ou uma equipe de profissionais, né, nutricionista, pediatra,
psiquiatra, fono, psicólogo, né? Quando toda a equipe está trabalhando, cada um em uma função, as coisas vão bem mais, de forma bem mais fácil, né? Vão evoluir mais. Sim. Doutor, me corrige se eu estiver errado. Eu tenho uma questão do autismo, né, uma explicação que às vezes eu faço, que é a questão da deficiência que o autista tem na produção da anandamida. Né? E aí o THC, quando me perguntam sobre o CBD e o THC, como você falou do THC ali em uma proporção baixa ser muito bom, e eu explico que ele é fundamental e ele é muito importante para o autista por essa deficiência na formação da anandamida, né? Que quando ele tem esse equilíbrio nessa anandamida, ele vai conseguir não deixar que o córtex dele seja sequestrado pelas emoções, vamos dizer, porque o autista ele tem essa parte da questão do cérebro ali, o córtex, que não consegue, né, ser tão racional, ele é mais impulsivo, ele é mais... e aí diminui um pouco por conta do THC, que trabalha nessa parte, mas o CBD também é fundamental, porque ele também vai cuidar de uma outra parte, que aí vai buscar todo esse contexto que a doutora estava dizendo, que é a homeostase, né, que é o equilíbrio do organismo, seja ele na nossa parte endócrina ali, que é a parte do intestino, seja na nossa parte do cérebro, e na nossa parte física também de absorção. Porque em alguns momentos o Bernardo ele foi tido no começo que talvez ele tivesse alergia à farinha, e quando a gente cortou a farinha da alimentação dele, ele começou a dormir um pouco melhor. Ele começou a ir no banheiro com mais tranquilidade. Não é uma alergia, ele não tem, né? Mas causa, para ele é muito mais difícil ele fazer a digestão. E isso altera o humor dele. A gente começou a perceber que, né? E aí uma coisa ia puxando a outra. Só para, como eu estou aqui com você, e eu falo sobre isso, às vezes quando eu vou explicar para algumas pessoas, me corrija se eu tiver errado ou me dá um meio certo, porque eu, né, não estudei tanto quanto a senhora. Desculpa. De fato, tem um estudo super interessante em que eles viram que a quantidade de anandamida no sangue dos pacientes autistas é menor do que os controles normais. Existe uma redução de anandamida. Mas tanto o THC como o CBD fazem aumentar essa quantidade de anandamida. O CBD Mas são mecanismos também, eu achei que diferentes. não. O CBD, o que ele faz? O CBD, ele inibe a FA, que é a enzima que degrada a anandamida. Então, quando essa enzima fica inibida, você tem mais anandamida na fenda sináptica que deixa de ser degradada. Sim. Então, esse é um dos mecanismos. O THC, por sua vez, ele ativa o receptor CB1 da mesma forma que a anandamida faz, né? Então, você tem uma soma aí de mecanismos de ação. O CBD ele é um modulador alostérico negativo do CB1. Né? Então, ele se liga ao CB1 e aí o THC não vai conseguir agir tanto no receptor CB1. O que é bom, porque o THC no receptor CB1 dá os efeitos psicotomiméticos, né? Que são os efeitos temidos do THC. Então, quando você usa THC puro, você pode causar alucinação, delírio, enfim, uma série de problemas. Mas com o CBD junto, o poder do THC de causar isso, nessa quantidade pequena, é muito pequena. Né? Então, alto CBD e baixo THC é o ideal para essa população. Mas o canabidiol, ele também, muitas vezes, pode agitar, porque ele vai estimular a liberação de noradrenalina, de serotonina, e muitas vezes dá uma hiperativação. E, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de THC para contrabalancear isso. E aí, às vezes, a gente vai usar um pouquinho mais de THC, né? Mas não é em todos os casos. Né? A maioria já se dá bem com esse produto que é alto CBD e baixo THC. E baixo THC. Eu estava me contando, eu estava lembrando de 2 casos do Bernardo. Um foi que, ano passado, na escola, né, eu cheguei, aí a professora me chamou e falou, nossa, eu achei ele meio quieto, meio amuado, meio com sono. Eu acho que foi o remédio, né, que você falou que você dá, né, o óleo de maconha para ele. Aí eu olhei, eu falei, não, ontem eu não dei. Aí eu cheguei em casa, olhei para a cara da minha esposa, eu falei, amanhã eu vou dar o óleo antes dele ir para a aula.
Aí eu dei o óleo. Aí cheguei lá no final da aula, nossa, mas ele não parou um minuto, ele ficou de um lado pro outro. E aí ele sentava, eu falei, então, é porque hoje ele tomou o óleo antes de vir pra aula. Mas tá, vamos buscar um equilíbrio. Então ele tava muito, tá, então eu vou ver de dar uma gotinha a menos, ou eu vou ver de, né, ir buscando esse melhor horário para ele chegar disposto para a aula. Assim, e uma outra situação é que a gente, ao longo dos nossos 2 anos, aqui 3 anos que a gente vem, né, fazendo esse tratamento com o Bernardo, dentro de toda a dificuldade que a gente tem, né, no Brasil, tanto de acesso a conhecimento, quanto de acesso a produtos, os valores de médicos, a gente teve uma oportunidade que a gente recebeu um óleo de um jardineiro, né, de uma pessoa, e essa pessoa, ela não tinha, o óleo dela não tinha. Ela falou, olha, minha planta ela tem um CBD baixíssimo, mas... Eu falei, tá bom, vamos testar. E foi uma experiência muito importante para mim, como pai dele, né? E até como uma pessoa que estou me profissionalizando, me especializando nessa área da cannabis, para eu entender ali como que funcionava. A sensação que eu tenho era que eu estava pilotando uma Ferrari numa estrada esburacada. Então, assim, eu virei umas 2 vezes a curva do U ali, que ele, sabe, eu passei ali a dose, então ele ficou down, ele não, sabe, não fez tão bem. Eu fiz ali que ele ficou muito agitado. Então, assim, e era, sabe, você dirige uma Ferrari numa estrada esburacada que você não pode passar a segunda, né? Então, até eu consegui, assim, o óleo que eu precisava dele, que, no caso, ele é um meio a meio, vamos dizer assim, ele não tem, né, a dose dele é uma dose meio a meio ali, com THC, num índice que não é tão baixo, né? Mas é porque a gente testou. A gente foi verificando o THC, o CBD, e era só para concluir essa história que você me remeteu, mas eu ia te fazer a pergunta que vem na sequência, é exatamente sobre, né, se todos os autistas vão ter um bom resultado com a cannabis e se tem alguma contraindicação direta, né, a ser feita com esse tratamento, assim, porque até onde eu estudei, eu não vejo, o que todo mundo fala, né, o que as pesquisas, o que todos dizem é que não existe um efeito colateral irreversível, né, dentro desse tratamento. Qualquer efeito colateral que possa ser causado com a cannabis, ele é reversível. E, na minha opinião, esse argumento torna ele, para mim, um dos melhores medicamentos a serem pesquisados e tratados, né? Se der errado, é só voltar que você continua de onde estava. Eu queria que você falasse um pouco sobre De isso. fato, é super bem tolerado, né? Não existem relatos de efeitos colaterais graves com esse tratamento. Desses 600 casos que eu falei, que foram publicados, só teve um caso de surto psicótico, que foi numa criança justamente que era tão agitada e não dormia de forma alguma, que aí eles deram muito THC para ela, e aí ela teve um surto psicótico e eles tiveram que suspender, e suspendendo foi resolvido rapidamente, né? Isso é diferente de quando você está falando de uma maconha fumada, que só tem THC, não tem nada de CBD, durante anos e anos, precocemente na vida, e que pode predispor a pessoa a uma esquizofrenia, por exemplo, que é o que a gente teme com o THC. Aqui, como eu falei, né, a gente tem o CBD junto que está protegendo, então esse risco é muito pequeno. Se você tem uma criança que é filha, por exemplo, de um pai esquizofrênico, ou que tem muitos esquizofrênicos na família, você vai ficar mais cauteloso e provavelmente vai pedir um teste genético para ver se essa pessoa tem predisposição à psicose, para não dar THC para essa pessoa sem você saber antes quais são os riscos que se correm. Fora o risco de psicose, que é só com o THC, né? Com o CBD não, tanto que o CBD se usa para tratar a esquizofrenia. O outro risco é o risco cardíaco, né? Então, se a pessoa tem uma arritmia grave, é mais perigoso usar o THC. O CBD não tem problema. Se a pressão arterial é muito baixa, o CBD também baixa a pressão arterial. Então, isso também faz com que você tenha mais cuidado. Então, é muito importante que a pessoa que vai começar a trabalhar com a cannabis saiba muito bem quais são os efeitos dos canabinoides, né? Não só o THC e CBD, mas também o CBG, o CBN, né? O canabigerol e o canabinol, porque todos eles têm efeitos adversos em potencial e interações medicamentosas, né? Então, é importantíssimo sempre saber tudo que o paciente toma, né, para poder ver quais são os efeitos colaterais que podem aparecer dessa interação e orientar a família ou o paciente.
Mas, de regra geral, é um tratamento super bem tolerado, né, e raramente acontecem efeitos colaterais graves. Sim, muito bom, muito bom. A próxima pergunta era exatamente, né, sobre o ideal do tratamento do TEA, só o CBD, inclusive o THC, que a gente acabou de falar, né, foi uma resposta que acabou de vir aqui. E sobre as interações medicamentosas também, né, que era a próxima aqui que ia vir. A doutora falou um pouco, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho se existe uma regra para o desmame, né, se existe um desmame no autismo, como que funciona quando já chegam alguns pacientes que, como a doutora falou, eles já chegam esgotados de tentativas, né? Uma coisa que para mim eu acho que teria que ser o contrário. A primeira tentativa a se esgotar teria que ser essa e depois incluindo. Mas como que é esse desmame? Existe uma regra? Não tem desmame? Como que é feito? Em relação à cannabis, ainda não existe nenhum estudo que fale sobre desmame, porque os estudos são muito recentes. Então, as Não, pessoas estão em no caso, tratamento. o desmame de alopáticos, né? As Ah, crianças estão usando sim, sim. alopáticos e chegam na sua clínica e aí elas vão Certo, começar a fazer o uso dos sim. óleos, dos extratos, e aí partindo disso elas vão ter um desmame. Existe algum medicamento que não tem como haver desmame? Como que é feito? Existe Isso uma vai regra? depender do medicamento, né? Então, se o paciente usa antipsicóticos como risperidona e aripiprazol, a gente vai começar o canabidiol e aí, ao longo do tempo, a gente vai reduzindo a dose desses outros remédios, porque o canabidiol, ele inibe a metabolização hepática desses antipsicóticos. Então, a dose no sangue desses antipsicóticos vai aumentar. E aí os efeitos colaterais dos antipsicóticos vão aparecer. Então pode aparecer a catisia, que é uma inquietação motora, uma agitação, a criança não para quieta, fica para cá e para lá. Aí eles dizem, a canabidiol deu errado, agitou meu filho. Não necessariamente. Pode ser que seja a risperidona ou aripiprazol que está agitando porque dobrou a quantidade de remédio no sangue dela, né? E aí a gente Uhum. vai abaixar essa dose e ver o que acontece. Existem alguns remédios que você precisa já baixar antes de entrar com canabidiol. E um deles é o clobazam, que é um benzodiazepínico anticonvulsivante que se usa na epilepsia refratária, né? Como o clobazam, por ser benzodiazepínico, inibe o sistema nervoso central e inibe o centro respiratório, e na presença do canabidiol ele duplica, ele quadruplica no sangue, existe o risco de depressão respiratória. Então, você, antes de começar o canabidiol, reduza o clobazam para metade para não ter esse risco de uma depressão do sistema respiratório. Fora esse caso, existem alguns poucos outros em que a gente precisa ter muito cuidado, como anticoagulantes, por exemplo, né? Mas, em geral, dá para a gente começar com o canabidiol e depois, aos pouquinhos, ir reduzindo os outros. Entendi. Não, muito bom. É até importante para entender essa parte, porque eu tô aqui assim, eu fico muito emocionado, eu fico com vontade de conversar com você assim sobre as minhas dúvidas, né? Então eu vou me controlando aqui um pouco dentro das minhas dúvidas para que a gente traga informação para as pessoas. Até peço desculpa aqui um pouco quanto a isso, às vezes as histórias que eu vou colocando no meio, mas é porque como eu tenho, né, um filho e eu estudo muito, eu tenho estudado bastante, além da questão da cannabis, né, porque eu tenho como ela ali 60%, vamos dizer, os outros 40% é o ambiente. Então eu já fiz uns 2, 3 cursos de ABA, eu já fui fazer sobre questões de como que é a questão do desenvolvimento típico, né, para o atípico, porque agora a gente tem uma criança aqui de 1 ano e meio e o meu maior medo com ele não errar como a gente errou com o Bernardo em vários momentos da educação dele ali, que as pessoas falavam não deixa, faz isso é mãe, isso é frescura e isso corta o coração, né? Tipo, a gente depois vê assim que falar, não, não era uma frescura, era uma crise, né? Não era uma manha, era uma crise. Não era que ele não queria estar no... Sabe? Tipo, são coisas assim que é muito profundo para mim. E agora com o Dante aqui, que tem 1 ano e 4, 5 meses, eu sei que a gente sempre vai errar como pai, porque a gente sempre está aprendendo, mas a busca é não errar da mesma forma com que eu já errei antes, né?
Então, por isso, às vezes, eu vou me perdendo aqui, porque a vontade é sentar, entendeu? No seu consultório aí, levar o Bernardo a cada 15 dias até a gente descobrir tudo, né, sobre ele e poder trazer isso para as pessoas. Mas, seguindo aqui, né, as nossas perguntas, tem algumas que já foram sendo, né, sanadas com as respostas. Como que funciona a interação, não é? Qual a diferença? Existe uma diferença no tratamento? Você falou sobre isso, mas só para a gente aprofundar um pouquinho no tratamento do TEA adulto e da criança, como que é essa diferença? Pela formação neural que ainda está acontecendo ali, né, até os 25, foi aquela, mas assim, se aprofundar um pouquinho só nessa parte de diferenças. Eu acho que o tratamento vai ser semelhante, né? Mas vai variar a resposta. A resposta no adulto não é tão boa como é na criança, mas ela acontece, né? Eu já tratei alguns pacientes adultos que tiveram melhora, né? De vários sintomas. Mas é uma população diferente, né? Em geral, o autista adulto já não está mais fazendo fono, não precisa mais de fono, porque já, né, desenvolveu ou interrompeu o desenvolvimento da linguagem, né? Então você não vai ter aquela equipe multidisciplinar com o adulto, né? É um pouquinho diferente. Mas as bases são sempre as mesmas, né? A gente está sempre avaliando a pessoa como um todo e vendo todos os fatores que podem estar contribuindo para os sintomas daquela pessoa em particular. Entendi. Com relação aí já é o pessoal, né? Sempre vem, mas eu acho que é produtivo e é bom para as outras pessoas. O meu sogro, ele foi tratado por vários outros diagnósticos ao longo de mais de 30 anos. E a quantidade de alopáticos que ele tomou, isso causou vários efeitos e algumas dependências, né, desses alopáticos nele. Tanto que a gente tem uma certa dificuldade com o tratamento. Existe alguma via específica para a gente fazer um desmame? Existe um momento que a gente olha e fala, olha, já está num ponto crítico que só a cannabis ou que o tratamento com a cannabis não vai ser funcional e... Existe um ponto de desistência, é muito triste isso, mas assim, tipo, né, perdemos aqui, a cannabis não vai auxiliar nesse ponto porque foi tardio. Não, eu Ou não, acho que a sempre é cannabis sempre sugerido pode colocar. contribuir. Eu acho que ela sempre vai poder contribuir de alguma maneira. Talvez não tanto quanto na criança, que está com aquele sistema neurológico plástico, né? Uhum. Ávido por estímulo e mudança. Mas você pode ter benefícios, nem que sejam sintomáticos, né? O canabidiol é um excelente ansiolítico, então a ansiedade vai diminuir. Se ele tem insônia, deve melhorar da insônia. Então você vai ter uma melhora sintomática. Mas talvez você não tenha a potencialidade de neurogênese tão grande quanto você vai encontrar na criança. Entendi. Aí aqui uma outra pergunta de um seguidor nosso, né? Em que casos a família de uma pessoa TEA ou o próprio paciente pode considerar o uso de cannabis e sugerir ao médico? Quando sei que é a hora de dar? Olha, a minha opinião particular, mas que não tem vários estudos falando isso, né? Existem alguns estudos que mostram que quanto mais precoce, melhor. Na minha opinião pessoal, quanto mais precoce, melhor, porque você vai tendo a potencialidade maior de mudar o sistema neurológico daquela criança, né? De favorecer a neurogênese. Mas não existe nenhum estudo que tenha visto isso, né? Quem se beneficiou mais? Aquele que começou a usar só pelo uso compassivo, quando nada mais deu certo, ou aquele que já começou desde o início? Esse estudo ainda não foi feito, está aí para ser feito, né? Sim, Então a não, gente não mas pode, a só, gente só, só pode especular. tá, é só para colocar aqui, talvez assim, esse time da hora de dar. Uma criança foi diagnosticada com autismo que não é natural, não é normal isso, mas ela foi diagnosticada autista com 1 ano, não sei se já tem 1 ano ou se tem 1 ano e meio, né? Já é recomendado, já se pode entrar com o medicamento nessa fase, existe, eu acho que é essa hora, assim, acho que é meio que nesse sentido. O paciente ele foi considerado TEA, ele tem menos de 1 ano. E aí, quando seria, né, esse momento de iniciar o tratamento? Existe a coisa, como você disse, da formação neural, que é 25 anos ali a gente termina, então isso dá uma diferença, mas em que ponto que a gente pode começar esse tratamento, né, esse estímulo?
Eu daria, né? Assim, se eu achar que pode haver benefício para aquele paciente particular, eu daria, né? Não deixaria de dar só porque ele tem 1 ano e meio. Até porque nos casos de epilepsia refratária, a gente medica até com menos de 1 ano, né? Você tem crianças Sim, com sim. epilepsia refratária com meses, né? Eu acredito que essa fosse a dúvida, assim, né, da questão da idade da criança Não, ali. não, no limite, não existe limite de idade, nem para menos e nem para mais. Tanto que a gente trata desde os bebezinhos até os idosos com Alzheimer, né? Ou em cuidados paliativos, enfim, com 90 anos de idade. Então, não existe limite de idade, né? A questão Uhum. é que tipo de produto usar, como usar, né? Os cuidados que se tem por conta das diversas comorbidades que as pessoas têm, que vão ser completamente diferentes na infância e na idade adulta, né? Então, enfim, é uma conduta médica que tem que ser tomada diante de uma avaliação. Não existe regra geral, isso é uma coisa importante, né? Não existe regra geral, não existe dose ideal, cada pessoa vai responder a uma dose individualizada, não existe produto ideal, aquilo que funciona para a maioria pode não funcionar para você e a gente tem que encontrar outra concentração de canabinoides. Então, é um tratamento muito individualizado, né? É diferente do tratamento tradicional, né? Como um antibiótico, que você fala, ó, você vai tomar esse remédio durante 10 dias, um de manhã, um à noite, e acabou e está tudo certo. Não, não é assim, né? Aqui a gente não tem data para acabar, não sabemos quando vai acabar. Né? Muito bom, doutora. Até porque ele é eu não sei, é difícil para mim considerar, né, o extrato, é um remédio dentro do contexto que a doutora trouxe ali, né, do colo de mãe ser um remédio, mas eu não acho que é um medicamento, assim, sabe, tipo, porque eu acho que ele é um complemento, ele é um suplemento ali na nossa rotina, no nosso dia a dia, e que quanto mais a gente conseguir agregar ele à nossa rotina, melhor vai ser o resultado. Né? Se a gente achar que é igual um comprimido que a gente acorda às 5 da manhã e toma porque acordou, e precisa ficar acordado, ele não vai ser tão funcional, ele não vai trazer, eu acho que 10% dos resultados e benefícios que ele poderia trazer se tivesse sendo tratado de forma integrativa como um Ah, sim. fitoterápico, Eu né? Eu acredito acho muito que é. nisso. Mas é complicado a gente pensar nele como suplemento, porque, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos, que é vendido como suplemento alimentar. Uma pessoa desavisada pode ir lá comprar e começar a tomar, sem conversar com médico nenhum, que é o que acontece em 70% das vezes, né? Tem pesquisas que mostram isso, que 70% das pessoas não comentam com o seu médico se toma ou não toma o canabidiol, ou se toma ou não toma outros suplementos, outros nutracêuticos. E tem efeitos colaterais graves, né? Interações medicamentosas que podem levar a eventos adversos graves. Eu acho que o fato das interações medicamentosas existirem é o maior perigo, né? Se a pessoa não toma Sim. nada, vai lá e toma, né, o CBD como suplemento, provavelmente não vai acontecer nenhum problema. Mas se ela já é uma pessoa que tem várias doenças e toma vários remédios, não vai dar certo. Precisa ser um médico para estar cuidando disso, né? Que verifique as interações medicamentosas, né? Então, eu defendo muito que ele seja tratado como medicamento, né? Que seja um Não, médico que prescreva, né? Que possa avaliar, né, os riscos e benefícios, as interações. Agora, eu acho que todo mundo vai se beneficiar se tomar, sendo medicamento ou não medicamento, eu acho que todo mundo pode se beneficiar. com a Mas tem que nomenclatura haver ou não, é, o neném fugiu aqui. Mas assim, eu acho que a nomenclatura, né, ela vem em cima se é medicamento, se é remédio, mas ela vai trazer um benefício, mas também, e aí é um outro ponto que as pessoas acabam, eu acho que enfraquecendo até a força que esse remédio, né, esse medicamento ele tem, que é o automedicamento, né, a automedicação. automedicação. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu fumei maconha na minha adolescência, né, e aí o engraçado é que conforme eu fui estudando por conta do Bernardo, eu fui vendo a besteira que eu tinha feito na minha adolescência. Né? Conforme são coisas assim, e hoje em dia eu faço uso do óleo, né, por conta, e eu ainda brinco com as pessoas que parte do uso do óleo que eu tenho que fazer é porque na adolescência eu não fui avisado do que eu estava fazendo. Né? Então hoje talvez eu tenha alguma ansiedade, eu trago algumas coisas que vêm também por conta do Bernardo de tudo,
Mas essa questão do conhecimento em si, né? Que a gente tem que ter. E o... Nossa, eu me perdi aqui. Vamos continuar. Mas só pegando o gancho do que você estava falando, é extremamente importante que as pessoas não confundam fumar maconha na adolescência com tratamento com cannabis medicinal, porque são coisas totalmente diferentes. A Totalmente via, diferentes. né? Eu acho que a via é muito importante, né? A via Não só a via de a acesso, né? Se via, ela né? A é... via, a via de administração, né? Sim, O tipo de produto, a qualidade do produto, o objetivo que se quer ter com aquele tipo de produto e a concentração dos canabinoides, né? Porque quando a gente trata com a cannabis, a gente faz o que a gente chama de modulação do sistema endocannabinoide. E aí a quantidade de THC e CBD que a gente vai usar vai depender da patologia da pessoa, né? Se você está querendo tratar a obesidade, você não vai dar THC, você vai dar alto CBD. Se você está tratando Parkinson, você vai dar alto THC. Né? Se você está tratando uma criança, vai ser um remédio. Se você está tratando um idoso, vai ser outro. Então, assim, são muitas possibilidades de tratamento com vários tipos de concentração e de canabinoides diferentes, cada um com sua indicação e contraindicação específica, né? Então não sim. existe protocolo, né? A coisa que mais me enlouquece é quando o pessoal fica perguntando, mas qual é o protocolo para tal doença? Eu digo, não sei, não conheço o caso. Vamos ver o caso. E o inalado não dá para a gente ter essa miligramagem, né, de dosagem. Então, o que eu mais expresso para as pessoas é que existe a parte inalada como tratamento para dor, para várias coisas que elas são instantâneas e daquele momento. Mas não dá para a gente encaixá-la num tratamento onde a gente está fazendo um tratamento cognitivo, né, que seja o Parkinson, seja o TEA, seja a própria ansiedade ali, sem a gente ter uma noção, né, da miligramagem que a gente está aplicando naquele momento, naquela crise. Como que a gente vai tabular isso? Como que a gente vai saber o resultado disso? E muitas vezes a maconha que chega para as pessoas, dificilmente ela vai saber, a não ser que ela esteja num coffee shop, eu acho, fora do país, ela vai saber qual é a porcentagem que aquela flor tem. Eu estou falando de flor, né? Eu não estou nem falando do prensado, Sim. que é o que a maioria usa, que é o que chega, né, com as pessoas. E esse a gente não consegue ter uma noção nem de matéria orgânica que se tem ali dentro, porque a forma com que eles fazem é com o facão arrancar o pé, virar de cabeça para baixo e jogar na prensa, né? Não seca, não tira, não trata né? Então, assim, eu acho que o mais complicado, o mais difícil de tudo, assim, é a questão de não saber o que está fazendo, o que está usando, né? Você fala, é maconha, mas não sei, conforme eu fui estudando, assim, eu fui aprendendo que não era maconha. É um negócio muito parecido com maconha, mas assim, não é maconha. Então, tipo... Isso é interessante falar, porque do ponto de vista bioquímico, né, a gente separa as várias espécies de cannabis em quimiotipos. Né? Então você tem o quimiotipo 1, que é rico em THC e baixo CBD, o quimiotipo 2, que é THC e CBD em proporções semelhantes, o quimiotipo 3, que é alto CBD e baixo THC, e se ele tiver até 0,3% de THC, a gente chama isso de cânhamo, que é o hemp, então o hemp oil, que são esses óleos importados que a gente tem, eles são óleos de cânhamo. As variedades que têm mais THC do que CBD é o que a gente chama de maconha. Então a gente não deve usar o termo maconha medicinal, está errado, é cannabis medicinal. Pode ser de vários tipos, com várias concentrações diferentes, né? Então, e o uso fumado, ele é deletério para o pulmão, ele dá enfisema, do mesmo jeito que o cigarro. A causa do enfisema não é a nicotina, é a fumaça. Né? Então, assim, o fumar como tratamento não deve ser prescrito. Né? Você pode até ter um efeito terapêutico fumando, mas isso não significa que ele deva ser usado como tratamento. Você tem outras maneiras mais saudáveis, menos danosas, para Sim, poder prescrever o o tratamento. inalado, o inalado ele não entra nesse quesito, ele também continua causando esse efizema por conta da fumaça. Tô só buscando aqui dosagem, talvez os termos que eu uso às vezes por impulso, eles não são os melhores termos, mas quando a gente está falando aqui na via de fumaça, que a gente não consegue ter uma miligramagem certa da dosagem, mas sendo por um paciente a inalação ali, por ela precisar.
de uma dose muito grande, ela realmente precisar, né, dar uma sobredose nela para que ela consiga aliviar aquela dor, Sim, aquela sim. sensação que ela está passando. Continua nessa parte que causa o efizema? Não. Quando fumado, sim. Quando usado em vaporizador, não, porque o vaporizador ele não causa fumaça, ele causa vapor, né? Uhum. Ele gera vapor. Mas se você usa um vaporizador à base de óleo, que são aqueles vapes com líquido, aí você vai causar pneumonia lipoide, também não está indicado. Né? Então, a maneira mais correta da gente medicar é dando um óleo para via oral, e aí, numa emergência, se você tem uma crise aguda que você precisa ter feito em 1 minuto, aí sim, você pode vaporizar. Mas é o tratamento de exceção. Porque quando você vaporiza, você tem um efeito imediato, mas ele acaba logo também aquele efeito, né? Ele não dura muito. Né? Então, ele não pode ser usado como um tratamento de manutenção. E Sim. existem sprays, né? Como, por exemplo, o Mevatil, né? Que é o mesmo do Sativex, que você tem no Canadá e na Europa, em que cada spray tem uma quantidade certa de canabinoides. Então, em um puff, você vai ter 2,5 miligramas de CBD e 2,7 miligramas de THC por puff. Então, se você faz 10 puffs ao longo do dia, você sabe que sua dose são 25 miligramas de CBD e 27 miligramas de THC. Muito Então, essa é a bom. diferença entre o medicamento e um uso de um cigarro qualquer. É que você sabe exatamente a quantidade do que você usa quando é medicamento. E que é a forma correta para a gente médico raciocinar. Né? A Eu gente acho que precisa para saber o que a gente está acompanhar e dando. para dar um diagnóstico, acho que só você conseguindo medir, né? Você vai passar uma Sim, receita, que nem a minha mãe me passa a receita de bolo. Ela fala para mim, é no olho. Mas se eu não presto atenção para ver como é que é o olho da minha mãe, eu vou fazer no meu olho. E aí vai ser uma outra receita, vai ser uma outra fórmula, se eu não, né? Então, assim, é no olho, mas o fermento tem uma dose certa. Né? é, O leite, você vai até encontrar o ponto da massa, mas o é, fermento você coloca. Então, assim, eu acho que é muito em cima disso também. Como que a gente vai. Até para a gente aqui, como Instituto Solana, né, a gente tem esse intuito e a gente tem essa busca muito grande de conseguir tabular isso. Né? E para a gente conseguir tabular isso, a gente tem que saber exatamente a miligramagem que a gente está fazendo. E nem o Bernardo, a gente tem um tratamento dele que sabe, tipo, tá incrível. Alguns meses a gente não sabe qual era a miligramagem certa que a gente estava medicando ele. A gente tem um resultado muito bom, mas como que a gente leva isso para uma pesquisa se a gente não sabe quanto é? Né? exato. Por isso que a gente Então, precisa das assim, pesquisas. não entra, né? E é isso que a gente fica em cima das pessoas aqui. Doutor, eu quero agradecer muito, 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 né, a sua presença. A gente já está conversando aqui há bastante tempo, e se deixar a gente começar a entrar nesse assunto, Uhum. mas só para a gente encerrar aqui, eu quero que você me conte, se né, sentir à vontade, como que a medicina canábica entrou na sua vida, né? Como que você conheceu, que eu acredito que o seu tempo de estudo, o seu tempo de formação, pelo que eu estava vendo ali, ele é um pouco mais novo do que o sistema endocannabinoide na medicina, né? O Então, quanto sistema tempo isso demorou para chegar? endocannabinoide, o sistema endocannabinoide ele começou a ser descrito na década de 90, né? Sim. Ou seja, são 40 anos que a gente tem de começar a ter conhecimento sobre esse sistema. Eu me formei em 1994, né? Então, já estava havendo pesquisa sobre o sistema endocannabinoide, mas a gente não fazia ideia. Na época em que eu me formei, não existia internet, né? Existia uma internet assim, rudimentar, né? Que você só encontrava nas universidades, mas não é como hoje, que todo mundo tem um computador com internet em casa, né? Hoje em dia é muito mais fácil você fazer pesquisa. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão sabendo o que é o sistema endocannabinoide. Apesar disso, nas faculdades não se ensina sistema endocannabinoide. Os médicos estão sendo formados sem saber o que é o sistema endocannabinoide. Né? Nunca escutaram falar numa possível medicina canabinoide. Eu comecei a ter contato com isso porque a minha área de estudo principal é a síndrome de Tourette, né? A segunda é o autismo, mas eu sempre me interessei por síndrome de Tourette. E na síndrome de Tourette tem muitos casos refratários que não melhoram com nada.
E já havia relatos desde a década de 80 de pessoas que tinham Tourette grave, que quando fumavam maconha melhoravam dos tiques. Então eu sabia que existia essa possibilidade, mas a gente não tinha aqui no Brasil, né? Então, em 95, quando a Anvisa começou a permitir a importação de produtos derivados da cannabis, foi quando eu comecei a usar nos meus pacientes com Tourette refratários. Comecei a ter resposta. Muitos deles são autistas, e aí eu fui vendo melhoras no autismo também, né, em vários sintomas do autismo. E aí eu disse, não, eu preciso estudar isso, porque isso aqui é uma revolução na medicina, né? E aí comecei a me dedicar a estudar isso, e a demanda, né, dos pacientes começou a ser tão grande que eu comecei a dar cursos também para outros médicos. Então já passaram por mim mais de 500 médicos que fizeram curso. E assim a gente criou uma rede de encaminhamento, né? Então eu tenho procuras diárias de pessoas que eu acabo encaminhando para várias pessoas, algumas que se treinaram comigo, inclusive. E eu acho que é um conhecimento que não pode ser perdido, porque a taxa de refratariedade das doenças é enorme, né? Eu acho que 40% das doenças das pessoas são refratárias, seja qual for a doença, né? Se a gente fala em depressão é 40%, se fala em toque é 40%, se fala em esquizofrenia é 15%. Né? Existe uma taxa de refratariedade muito grande. E essas pessoas ficam sem alternativa dentro da medicina convencional. Então, quando tudo na medicina convencional foi feito e nada deu certo, você vai abrir mão do paciente? Você vai deixar ele sem qualidade de vida? Não, você tem que ter alternativas. E a gente está descobrindo a ação, a modulação do sistema endocannabinoide na melhora dessas doenças. Então é uma coisa que precisa ter mais pesquisa. Só que, infelizmente, tem muito preconceito, justamente porque a maior parte das pessoas acham que é a mesma coisa que maconha, e não é. Né? Então precisa ficar muito claro para a sociedade que são coisas diferentes, para que a universidade possa fazer pesquisa sobre o tema, para que a gente possa cultivar aqui no Brasil e fazer remédio mais barato, né? Porque é absurdo, mas os remédios que estão na farmácia são 4 vezes mais caros do que os importados. Né? A gente precisa reverter essa situação. Né? Então, é fundamental que a sociedade se instrua e pressione as autoridades para que a gente possa avançar nesse tema aqui no Brasil. Sim, nossa, muito bom, doutora. Eu tenho assim, né, eu preciso entender um pouco melhor essa parte da diferença, né, de maconha para cannabis. Eu tenho como entendimento que é uma questão de conhecimento, né, a partir do momento que a pessoa conhece. Uma outra questão, mas isso é assunto para outras lives, é que eu sempre olhei e vou passar a olhar de uma outra forma e estudar diante da sua devolutiva sobre isso, mas assim, para mim sempre foi como rosa, né? Então existe a rosa vermelha, a rosa amarela, a rosa branca, a rosa, mas são rosas, né? Então existe o cânhamo, existe a hemp, existe a maconha, mas elas são, né, cannabis, vamos dizer assim, né? Todas vêm ali dessa, e cada uma com a sua especificação. E aí a forma com que se manipula, né, o que se vai se extrair dela, o que vai fazer é o que seria considerado, é o que iria diferenciar ali o remédio do veneno, vamos dizer assim, né, que é um pouco em cima desse contexto. Mas estou só compartilhando um ponto de vista ao qual você me chamou a atenção, né, onde eu vou buscar me aprofundar um pouco mais e entender um pouco melhor dessa forma. Essa diferença da dose, né, o que diferencia o veneno do remédio é a dose, se refere à quantidade. Né? Então, por exemplo, no caso do canabidiol, a gente sabe que se a gente dá canabidiol puro para uma pessoa, até determinados miligramas vai fazer efeito. A partir daí vai deixar de fazer efeito. Né? Só que o canabidiol ele não faz mal, então ele não vai ser maléfico, ele não vai se tornar um veneno, ele só não vai fazer efeito, vai perder o efeito. No caso do THC, sim, até determinada miligrama, você vai ter efeito benéfico. Acima daquilo, você vai ter efeito maléfico. Aí entra esse conceito, né, da diferenciação entre remédio e dose. Então, assim, a comparação com a rosa não é tão boa, porque a única coisa que diferencia uma rosa vermelha da branca e da amarela é a cor. No caso
a cannabis, se você tem uma cannabis do quimiotipo 1, você vai ter uma quantidade diferente de CBD e THC da do tipo 2, que é diferente da do tipo 3, e que é diferente da do tipo 4, que não tem THC e CBD, só tem canabigerol, e diferente da do tipo 5, que não tem nada, né? Que é uma cannabis que não tem canabinoides. Entendeu? Então, assim, os quimiotipos são diferentes, e aí a gente precisa saber disso para saber o que você está dando para o seu paciente, Não, né? Se você não sabe o que você está dando, como você vai ajudar? esse é o principal, esse é o fundamental, né? Doutora, só para a gente encerrar aqui, eu tenho mais umas duas perguntas. A primeira se um profissional com quem a família já acompanha é contra e não conhece a cannabis medicinal, o que fazer? Eu ia sugerir mandar o contato da doutora Ana. Mas, mas assim, o que Eu sugere acho que seja feito? quando o médico da pessoa é contra, a pessoa vai ter que optar o que vai querer fazer da vida. Ela vai querer se manter com aquele médico que é contra, ou ela vai arriscar e consultar outro médico e escutar uma segunda opinião, né? Porque, infelizmente, é isso que acontece, né? Já aconteceu de eu indicar cannabis para um paciente meu, aí ele vai lá no médico da família dele e o médico fala, não, isso não tem evidência científica, deixa para lá. Aí o paciente fala para mim, ah, não, desisti porque meu médico disse que não tem evidência científica, né? É paciência, né? O que é que eu posso fazer? Não posso obrigar ninguém a se tratar, né? Então, assim, cada pessoa vai ter que tomar essa decisão do que é que ela quer fazer na própria vida. Mas Né? Se quer se do manter... médico contrário ao tratamento que ela está sugerindo, né, ela tem a opção de procurar alguém. Mas no caso, existe... É que é muito complicado, né? Se o médico já é contra, mas como é que a gente faz para essa matéria entrar no currículo, hein, doutora? Isso é uma coisa que tinha que estar, né, na faculdade. A pessoa tinha que sair de lá formada com o sistema endocannabinoide, não? Exato. Então, para isso foi que eu fiz esse livro, né? Eu fiz o Tratado de Cannabis Medicinal. A gente tem esse livro. Cadê o tilt? Acho que ela derrubou o telefone. Eu acho que a doutora... Oi? Tá rolando uma bolinha aqui. Nós estamos ao vivo. Sem armazenamento. Veio uma mensagem aqui. Ah, tá. Então, não sei se vocês viram, mas são 2 volumes, quase 1.500 páginas, e a gente fez esse livro justamente para poder informar a sociedade, fazer com que houvesse um livro-texto disponível para que as universidades possam começar a dar essa matéria. Mas isso, os estudantes de medicina que estão procurando, né? Então, eu já dei várias aulas para as ligas dos estudantes de medicina que procuram e pedem, porque isso não está na grade deles. Isso está dependendo de ações individuais de professores que se interessam e acabam falando sobre isso com os alunos. Eu espero que daqui a 10 anos a situação seja totalmente diferente, mas cabe a nós, né? E eu acho que informação é a chave. Então, é isso. Essa live vai ficar gravada, vamos colocar, vou salvar, vou colocar no meu YouTube depois para quem quiser ver. E Nós eu acho que é também. assim que a gente consegue, né? Né? É com informação de qualidade. Doutora, eu ia encerrar aqui, mas me chegaram algumas perguntas que aconteceram agora ao longo da live. Eu posso passar para a Pode, gente só, claro. né? Então, assim, desculpa, eu já tinha até meio que... Mas, assim, é muito importante. Melhora a desbiose intestinal, do DTHC, você sabe dizer? Sim, melhora. Justamente por conta do efeito anti-inflamatório, né? Agora, é óbvio que só a cannabis não vai fazer isso, né? Para você melhorar a desbiose, você precisa mudar de dieta, né? Você tem que ter uma dieta saudável, com alimentos orgânicos de preferência, né? Sem agrotóxicos, com muita fibra, porque as bactérias boas se alimentam das fibras da nossa dieta. Então, é uma série de coisas que tem que ser feita. Mas a cannabis vai ajudar nisso, sim. Ajuda, né, na síndrome do intestino irritável, inclusive síndrome do intestino irritável, enxaqueca e fibromialgia é a tríade que a gente chama de síndrome da deficiência do sistema endocannabinoide. Então, quando você tem, e se for reparar, a grande maioria tem tudo isso junto e misturado, né? Matou duas perguntas aqui, doutora. Mas ótimo.
Então, você fazendo o estímulo do sistema canabinoide, você vai melhorar dessas três doenças, né? Da fibromialgia, do intestino irritável e da enxaqueca, né? A obesidade, ao contrário, é uma hiperativação do sistema endocannabinoide. E aí você tem que modular para baixo. Você tem que deixar ele hipoativo. Como? Com canabidiol. Entendeu? Então, a depender da doença que você tem, a gente vai saber se tem que dar CBD, ou THC, ou CBG, ou CBN. Isso porque desde 2016 a doutora vem pesquisando, estudando e trazendo, né, estudos de caso próprio para, né, porque a faculdade em si ainda não colocou isso como grade. Ainda não. Qualquer psiquiatra pode prescrever, doutora? Sim, qualquer médico pode prescrever. E atualmente também os dentistas e veterinários Sim. O podem veterinário está tendo uma certa prescrever. dificuldade com o mapa, né? Porque o órgão regulador é diferente, né? Eu tenho uma amiga veterinária, a minha gata, ela é paciente. Eu tenho uma gatinha de 14 anos que é paciente. E aí a doutora que veio atender ela, ela falou que o mapa ainda tem algumas restrições que nem a Anvisa tem, né? Já passou na Anvisa, mas no mapa não. Porque o veterinário ele não vai poder prescrever importados. Então, o veterinário vai poder prescrever somente de associações, né? E o médico não. O médico e o veterinário podem prescrever tanto os de farmácia como os importados. Entendi. Esse intestino irritado. Neuropediatra diz não ter estudos para TEA. O que fazer? Eu passei por isso, mas não foi eu que perguntei, tá? Vale Pois é. pra mim. É isso, eles dizem isso, mas eles dizem isso por vários motivos. Primeiro, porque o tipo de pesquisa que eles querem, a gente não tem na quantidade que eles querem, que são os estudos duplo-cegos, controlados com placebo, grandes, com, né, milhares de pacientes. Isso a gente ainda não tem. É uma ciência nova que está sendo construída agora, né? Agora, se a gente for pensar, quando foi criado o primeiro antidepressivo, né, a imipramina, quantos estudos existiam com imipramina antes da imipramina entrar no mercado? Pouquíssimos também. Foi se construindo ao longo do tempo. Hoje, mais de 100 anos depois, a gente sabe que a imipramina é um excelente antidepressivo, mas no comecinho não se sabia, né? Então, conhecimento vai sendo construído aos poucos. O tipo de evidência que a gente tem hoje é uma evidência que vem de vários estudos abertos, de relatos de casos, da experiência clínica acumulada, porque existem vários médicos que trabalham com a medicina canabinoide há muitos anos, né? No Canadá, em Israel. Em Israel, o SUS deles fornece a cannabis, né? Então, assim, existe evidência, só não é a evidência que a medicina tradicional quer ver. Pode ser que daqui a 20 anos a gente tenha essas evidências, mas as pessoas não esperam. Uma criança com epilepsia refratária vai estar morta daqui a 20 anos, não vai poder esperar, né? Então, assim, a gente não pode esperar, a gente vai fazendo agora esse uso compassivo, né? Ou seja, quando não existe mais E chance de seguro, né, tratamento. doutora? Também acho que a gente tem que Super frisar sempre seguro. essa parte, assim, que a gente não está aqui cometendo uma loucura ou arriscando, até porque, Exato. assim, estou falando da cabeça do meu filho, né? Então, enquanto eu não tive certeza de que mal eu não faria, poderia até em alguma forma não fazer o bem que a gente esperava e que acabou fazendo, mas mal não faria. Então eu acho que partindo desse ponto é onde a gente tem todos os argumentos para pesquisar o quanto a gente precisar para dar resposta para quem quiser, né? Eu Com acho que certeza. essa parte assim, acho que ela é a principal, né? A gente não tem. Agora, ó, o paciente em desmame de benzodiazepínico, qual o melhor óleo para ele? Olha, depende de para que ele está usando, mas o benzodiazepínico é um ansiolítico e o CBD é ansiolítico. Então, o canabidiol atua na ansiedade e vai ajudar a reduzir esse benzodiazepínico por vários mecanismos. Por ser ansiolítico, por ele potencializar, né, a ação do benzodiazepínico, e aí você vai conseguir baixar a dose do benzodiazepínico. E terceiro, porque o canabidiol age no sistema de recompensa. Então, a dependência do benzodiazepínico vai reduzindo com o uso do canabidiol, né? Então, o canabidiol, nesse caso, está bem indicado. Tá ótimo, doutora. A cannabis ajuda a criança a desenvolver a fala?
Olha, pode ajudar. Eu já tive alguns pacientes com autismo que tinham apraxia da fala e que começaram a falar depois que começaram a usar cannabis. Mas a gente não pode garantir, né? Porque a medicina não é uma profissão de resultado, né? É de tratamento. Os resultados podem vir ou não. Então, assim, já vi muitas pessoas melhorarem, mas não significa que 100% vão melhorar. Entendi. Tá. Filho com autismo e mutação BRSR2, EBD, CBD melhora? Faço a menor ideia, não sei que síndrome é essa. Ele tem autismo e a mutação BRSR2. Não tem Então, não conhecimento conheço sobre essa isso. mutação. Tá. Se eu soubesse a mutação que era e o que causa, eu Tá. poderia pensar no assunto. Levando pelo autismo, né, o CBD ele melhora. Uma dose Sim. baixíssima de THC. Agora, a questão é entender essa mutação, se ela pode causar ou ter algum efeito colateral, mais indicado até onde a gente sabe, com o THC, né? O CBD, ele não Ou o traria. que causa, né? Porque, por exemplo, tem um caso genético que a gente está estudando em grupo agora, né, com as colegas. Ela tem uma mutação genética super rara e a gente começou a ver que essa mutação, ela afeta a relação de GABA e glutamato na criança, né? E ela melhorou com abordagens de combate ao glutamato, né? Ela tem uma mutação também que leva a uma doença mitocondrial, e aí ela melhorou quando a gente suplementou com com suplementos que melhoram a função mitocondrial. Entendeu? Então, assim, sabendo que mutação é e o que ela causa ao organismo, a gente pode pensar no que pode ser feito. Agora, de forma geral, o canabidiol vai ajudar em tudo que a gente já falou, na ansiedade, na inflamação, na neurogênese. Nossa, muito bom. Muito bom, doutora. Quais é que eu tenho que entender aqui? Quais são as evidências científicas que a gente tem hoje? Quais as indicações formais para indicar cannabis no TEA? Normais? Formais mesmo. Quais são as indicações formais para a gente indicar cannabis no TEA? Veja só, o TEA é um transtorno que não tem tratamento específico. O que a gente faz no TEA é melhorar sintomas. Isso dentro da visão da psiquiatria tradicional, né? Então, se o paciente está desatento ou muito hiperativo, Ritalina. Se ele está muito agitado ou psicótico, risperidona. Se ele está muito ansioso ou enfim, toque, antidepressivo. Então, é um tratamento sintomático. Mas nenhum dos tratamentos é voltado para a fisiopatologia, né? Ou seja, o que causa o autismo. Sim. No caso da cannabis, a gente tem uma situação diferente, porque a gente vai estar atuando na base, a gente vai reduzir a neuroinflamação, a gente vai melhorar o sistema imunológico, né? A gente vai atuar, além de atuar em sintomas, né? Porque ele também atua na ansiedade, por exemplo, né? Mas, assim, é uma abordagem diferente porque vai agir na base dos processos. Então, não dá nem para comparar. A sociedade ainda não aceita que se dê canabidiol para o autista. Eu sou a favor que se dê, né? Eu acho que se a gente pode dar e pode ajudar a pessoa, por que não? Ai. Desculpa. Imagina, doutora. Fala aí. Então, a minha posição em relação a isso é que, como o TEA não tem tratamento específico, a gente está autorizado a dar, desde que a gente ache que vai ser benéfico para aquela criança especificamente. Sempre na certeza de que não vai ser maléfico, né? Eu acho que isso é uma coisa Claro. que a gente sempre... Não, se você acha que vai fazer mal, você não pode dar. Não, mas mesmo que seja a Ritalina, não sei, mas assim, elas podem causar alguns efeitos, elas podem causar alguma dependência que, na hora que a gente começa a mensurar o que é menos pior, né, a gente vai cedendo e vai, né, aprendendo a conviver com esses sintomas que podem aparecer. E a cannabis eu não vejo esses sintomas, é só nesse ponto de se frisar assim. Né, que eu acho que ela teria que ser o primeiro tratamento por isso, porque é só parar, não deu certo, aí agora a gente começa os outros que podem causar algum efeito colateral ou que vai ter que arrastar, né, para a vida toda.
máxima hipocrática é primeiro não fazer mal, né? É primo non nocere, do Sim. latim. Então, assim, não fazendo mal e podendo fazer bem, por que não fazer? Não é essa a obrigação do médico? Tentar aliviar qualquer coisa que seja? Com as ferramentas que são oferecidas ali no ambiente, né? Eu acho que isso é muito importante também, que às vezes o que eu fico vendo, igual a pergunta da moça que veio aqui, né? Se o médico não quer prescrever, o que eu faço com esse médico? Eu não sei aonde esse médico estudou e aonde ele esqueceu a Procura missão outro dele como médico, né? médico, Procura outro né? médico. Que é porque é uma coisa que está aí, a ciência, né, doutor? Eu acho que é ciência. Eu acho que a gente pode falar de religião, acho que a gente pode falar de fé, eu acho que a gente pode falar de tudo. Mas eu acho que a ciência a gente não pode questionar, né? A ciência ela é algo que ela é muito palpável quando ela traz resultados, quando ela vem, né, como vem vindo assim. Mas para Exatamente. agora, ó, doutor, agora acabamos, tá? As perguntas aqui eu quero agradecer muito. Eu só quero que você tire uma dúvida para mim com relação a termos. Né? Essa semana a gente viu um post falando sobre apropriação de termos, sobre cannabis, sobre maconha, sobre sistema endocannabinoide. Nós, como produtores de conteúdo na internet, a gente tem uma dificuldade muito grande de furar a bolha dos algoritmos. Né? E aí a gente aqui, como Instituto Solana, a gente, tanto que eu estou aprendendo, tive uma aula hoje sobre a diferença de maconha e cannabis com a sua pessoa e vou estudar mais, ainda me aprofundar nisso, mas para a gente acaba que assim, é tudo muito semelhante. Aí se você coloca cannabis, o algoritmo já não entrega. Se você coloca maconha, a meta já não aceita que você patrocine, impulsione esse anúncio. E são coisas das quais a gente vai se privando. E esse post ele me trouxe um pouco assim de uma disputa, sabe aquela coisa assim dos irmãos puxando o travesseiro para ver quem vai ficar, e aí daqui a pouco chega o pai, toma o travesseiro e ninguém brinca? Que sabe, a gente está ali, fulano fala, ciclano não fala, e para mim é uma busca de como que eu chego mais longe com o conteúdo que eu estou produzindo, porque onde eu estou tem regras. Para esse post, no caso, para essa situação, já não era muito. Né? Eles estavam um pouco se sentindo que estavam se apropriando de algo que vai além. Então, se você puder explanar um pouco sobre essa parte do endocannabinologia, né, que as pessoas têm usado bastante, e alguns outros termos que vêm para essa parte científica, para a gente entender um pouco melhor, assim, né, se isso é para diferenciar e distanciar uma coisa da outra, ou se isso é só para se trazer um termo científico de pesquisa, como que soa para você? Em relação a termos, né, para você furar os algoritmos, eu acho que é usar canabidiol, canabinoides, canabinologia, endocannabinologia, né, e assim por diante. A nossa opção do termo endocannabinologia para o nome da nossa associação é que existe uma polêmica em torno dos termos cannabis medicinal. Então, as pessoas vão dizer, não, não existe cannabis medicinal, né? E a gente usou esse termo no tratado, inclusive, por conta da tradução do inglês, em que falam medical cannabis, né? Que é cannabis medicinal. Mas o correto em português seria uso medicinal da cannabis, né? Porque a cannabis ela pode ter vários usos, e um deles é medicinal. Só que é muito grande isso, né? O uso medicinal da cannabis. Então, cannabis medicinal já fica mais rápido e facilita. Mas não seria o termo ideal. Fora isso, tem outra polêmica. Medicina canabinoide. Né? A medicina deveria ser uma só. Né? Não era para ter isso de medicina tradicional, medicina integrativa. Né? A medicina é uma só. As ferramentas terapêuticas estão aí na prateleira para que todos usem da maneira que souberem usar. Né? Você pode escolher uma ou outra, mas é tudo medicina. Então não dá para a gente dizer que existe uma medicina canabinoide. Não existe uma medicina cardiológica ou uma medicina endocrinológica. Existem especialidades médicas. Então a gente não acha que vai ter uma especialidade médica de médico canabinoide, né? Não, porque a cannabis é uma mera ferramenta terapêutica. Só que no atual estado de conhecimento que a gente está, a gente precisa chamar atenção de alguma maneira. De que maneira a gente vai chamar atenção?
falando de medicina canabinoide, para tentar diferenciar das outras práticas terapêuticas que são feitas. Que acaba sendo diferente, né, doutora? Ela traz uma diferença, porque o tratamento É é super diferente também, né? diferente. É super diferente. Tem toda uma Então, filosofia nem está diferente, a errado forma de em tratar é descolar. diferente, né? É diferente. Mas, no dia em que essa disciplina estiver na universidade e todos os médicos que se formarem tiverem tido esse conhecimento, a gente não vai precisar falar de uma medicina canabinoide, porque vai ser como um antibiótico, tá lá e está todo mundo aprendendo. Antidepressivo, tá lá e todo mundo aprende, né? Antihipertensivo, idem. Né? Então, a gente optou por usar a endocannabinologia justamente para, pensando no futuro, né? De que essa é uma pequena área do conhecimento dentro da medicina. Né? Não é uma medicina diferente. Né? É uma ferramenta terapêutica que vai envolver o conhecimento do sistema endocannabinoide. Então, por isso que é a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. Foi uma Sim. escolha que a gente fez, né, para tentar se diferenciar e receber o mínimo de ataques, né, porque ataque a gente recebe todos os dias. É incrível. Não, mas é mais essa parte, porque isso me chamou a atenção, e aí é como eu disse, para mim eu acho que a gente tem que furar a bolha no caso da meta. Né? A meta a gente tem que fazer com que entre a meta é a empresa, né, dona do Facebook, do Instagram. Então, assim, a gente tem que conseguir que eles não podem a gente, assim como o Twitter fez, né, nos Estados Unidos. E o Twitter só conseguiu fazer isso quando a Big Pharma entrou na briga e falou, não, vocês vão ter que deixar eu falar e vender o meu remédio. Entendeu? E aí o Twitter teve que quebrar esses algoritmos. Mas a gente aqui não oferece muita coisa para a Big Pharma, né? Eu acho que a gente, nesse Muito sentido, a pelo gente contrário. oferece, né, uma questão assim, uma defasagem de remédios a serem vendidos depois, graças a Deus, tomara que aconteça. É. Mas é difícil a gente furar, né? Mas eu acho isso, que quando as pessoas vêm, porque fulano está pensando isso, ciclano está pensando aquilo, eu acho que a gente fica aqui se debatendo e eles estão lá rindo e nem aí para tudo que a gente está fazendo. Mas, doutora, quero agradecer muito, 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 muito essa oportunidade. Eu espero, né, ter outras oportunidades de ter você aqui com a gente. Me coloco à Teremos. disposição, né, para qualquer coisa que você precisar, que achar que acreditar que eu possa agregar. O Instituto Solana também, como essa base que a gente está se formando aqui, buscando fazer pesquisas e coletar dados, né, a gente se coloca disponível. E eu Legal. acredito que essa live ela é muito transformadora para muitas famílias, né? Eu acho que todo mundo que passar por ela, assim, que não tiver um conhecimento ou nunca tiver ouvido falar ou tiver ouvido falar por alto sobre a cannabis, eles vão se aprofundar bastante, eles vão ficar bem curiosos assim a saberem e vai mudar o respeito com relação a essa planta que traz tanto benefício, né, para as pessoas. Eu espero, realmente espero. Né? Faltou alguma coisa, doutora? Como que as pessoas te acham na rede? Tem algum projeto? Tem algum curso, além do seu livro? Como que as pessoas têm acesso a esse livro, se elas precisarem, se elas quiserem? Bom, esse livro atualmente estou sendo processada, então eu não posso vender o livro, então eu estou esperando que o juiz libere a venda do livro. Já tem uma lista de espera de mais de 100 pessoas querendo o livro. Nossa. Tem Pode um dizer curso o porquê gravado, dessa proibição? É muito polêmico. por enquanto não, porque corre em segredo de justiça, Sim, mas não, depois que o exatamente. segredo cair, eu posso. Tá ótimo. Está convidada para vir aqui contar a história do lançamento. Quero Tá muito bom. saber. E aí eu tenho um curso gravado principalmente para neurologistas e psiquiatras, mas qualquer médico pode se beneficiar desse curso também. Está na plataforma Eduz. E no meu Instagram, no link, né, na bio, tem o meu site, eu tenho Facebook, tenho Twitter, enfim, assim, não é difícil me achar. Jogando meu nome no Google, me acham, né? Isso daí não é difícil, não. A gente achou porque eu assisti, eu acompanhei. Agora eu não me lembro se foi.
não sei se foi um evento da OnixCam, eu não lembro, mas, Cannabis e Saúde, não lembro exatamente qual foi, mas eu lembro que eu achei incrível os estudos de caso, foi algum evento que você trouxe alguns estudos de caso, e aí quando a gente estava falando em autismo, eu olhei para a Thaís e falei, não, a gente tem que chamar, né, unir, e vai ser muito incrível se ela aceitar e se ela vier, e a gente está aqui com esse sonho realizado, de estar conversando, difundindo conhecimento, né? E Para vamos mim é um mandar mais esse para o prazer. YouTube para outras pessoas verem, outras pessoas te chamarem, e outras pessoas ficarem mais curiosas, trazerem perguntas. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Missão que a gente tem aqui como comunicador e agora pai de autista, pai atípico, é a gente difundir, a gente potencializar o que a gente tem. Né? Se a gente sabe trabalhar com a comunicação, se a gente passou a vida trabalhando com a comunicação, eu acho que agora a gente tem que levar esse conhecimento que vai fazer muito bem não só para mim, mas para todas as pessoas. Que a gente tem muita gente que é autista, eu brinco com a Thaís, que não sabe ainda como se juntar, como se unir para entender o que a força dessas pessoas juntas podem, as barreiras que elas podem quebrar, né? O Instituto Solano ele tem meio que esse conceito de querer fazer essa união, de ser meio que esse rotor, essa engrenagem para que a gente A consiga gente só avançar. tem a cannabis agora no Brasil por conta de vocês, os pais, né? Os primeiros casos que foram lá em Brasília foram na Anvisa e conseguiram autorização, né? Assim, a sociedade tem poder, né? O problema é que é difícil a sociedade se juntar e brigar por alguma coisa. Mas quando Eu, a sociedade se junta e briga, ela consegue. eu confesso que eu fico ali meio que eu brinco também, sempre nessa coisa assim de descontrair, mas a gente fica meio que no meio do limbo ali, porque ao mesmo tempo que a gente não é um caso que vai ser emblemático, né, pro sistema, para as pessoas, então a gente não tem uma síndrome, uma doença rara, 300 convulsões, a gente tem um autismo suporte 1, né, e aí muitos, às vezes, assim, as pessoas não dão a devida atenção, né, eu já vi, Não, mas assim, dentro você. dessa. Isso me interessa. O que interessa é a sua vontade e a sua garra de divulgar conhecimento. Isso Não, já faz muita então, coisa. mas ao mesmo tempo a minha agarra meu conhecimento, mas, por exemplo, a minha história, né? A gente contar a nossa história nesse sentido. A nossa história, ela não causa a mesma emoção nas Sim. pessoas, né? Do que uma pessoa que tem realmente várias estereotipias, que tem um outro paciente que tem a convulsão, um outro paciente que tem Alzheimer, e esse sensacionalismo que, infelizmente, a nossa sociedade depende, né? Para crer nas coisas. Mas a gente vai indo, né, como a gente pode, com essa calma que a gente pode, tranquilos e certos, que a gente está muito seguro da certeza que a gente está fazendo. E o que dá mais certeza para a gente hoje é o resultado. Né? O resultado que a gente tem em casa, durante muito tempo as pessoas olharem e falarem nem parece, me soava como uma ofensa, hoje me soa como competência, sabe? Mudou um pouco essa chave. Assim, então hoje se as pessoas olham e falam, não dá nem para Quanto perceber, eu menos falo que bom que eu a estou chave, fazendo um melhor, ótimo né? trabalho, que eu estou fazendo um ótimo trabalho, né? Assim, a gente Então, está fazendo o nosso melhor que a gente pode, mas às vezes a gente ainda passa por umas situações dessa, que nem a professora, que virou e falou, não, mas ele está muito amuado, você está dando maconha pro seu filho, né? Por isso que ele está dormindo na sala. Por causa desse estigma, né, de que maconha é preguiça e queima neurônio, te deixa bobo, e na verdade é o contrário, né? Mas a gente vai passando por essas situações e algumas outras que vão aparecendo, com o intuito de que a gente passe uma vez só, né? Que a segunda a gente já saiba como é. exato. Mas muito obrigado, doutora. Muito, muito obrigado mesmo. Tá Eu já quero bom. agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. E é isso, gente. Mandem sugestões, mandem perguntas, cutuquem assim a gente nessas dúvidas, que a gente vai estar sempre procurando muito conteúdo, a gente vai estar sempre procurando os melhores especialistas, melhores referências para a gente trazer para todos vocês aqui muito conhecimento. O melhor remédio é o conhecimento. Com certeza. E Bom tchau, final de tchau. tarde para Até. vocês. Beijo, Tchau. beijo para todos. Tchau. Vamos que eu salvo aqui.